Jesus não desperdiçou um único dia. Cada momento tinha um propósito eterno. Lembrando daquela experiência do jovem rico, quando o jovem rico chega até o Senhor e diz, bom mestre. E o Senhor diz, bom, o único bom é o meu Pai que está no céu. É Marcos 10, 17 e 18. Lembrando dessa experiência, quando o Senhor passou aqui pela terra, como um homem, ele sempre apontava para Deus. Todas as suas obras feitas aqui na terra, ele glorificava ao Pai, porque ele veio em obediência ao Pai. Ele veio obedecer por amor ao Pai, o Deus que enviou. Então essa experiência aqui traz essa visão que o Senhor Jesus sempre glorificava ao Pai, sempre levava a honra ao Pai. A experiência que o Senhor também nos deixa, quando o Senhor passou aqui pela terra, é a experiência de intimidade com o Pai, de intimidade com Deus. De madrugada ainda, bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1, 35. Na palavra, na trajetória do Senhor, a gente sempre vê essa experiência de intimidade com o Pai, de intimidade com Deus. Sempre o Senhor buscava em oração, ele se apartava dos seus e buscava em oração a vontade do Pai. E como essa experiência também devemos praticá-la no nosso dia a dia. Quando acordamos, a primeira coisa que devemos fazer é o quê? É orar, buscar o direcionamento do Pai, para que nós não venhamos a fazer as nossas vontades, mas sim as vontades do nosso Pai, porque é o Senhor que nos guiará. As ações do Senhor Jesus foi sempre guiadas por Deus, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6:38. O Senhor andava na autoridade do Pai. Tudo o que ele fazia era em cima da autoridade que o Senhor deu a Jesus. Então, primeiramente, a experiência do Senhor Jesus era o quê? Acordava e já buscava em oração a vontade, o direcionamento de Deus para a vida do Senhor. Em segundo lugar, ele andava em cima da autoridade, porque quando Deus diz, faz algo, você pode fazer porque você está andando em cima daquela autoridade de Deus. E assim Jesus fazia. Deus falava, vai. Jesus ia. Ele andava sempre em cima dessa autoridade que Deus lhe deu. Isso é uma experiência que nós devemos buscar ao Senhor e nós verdadeiramente ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da palavra, para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, para entender o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Jesus ensinava o reino de Deus e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Mateus 4:23. Aqui é uma experiência que o Senhor nos deixa, que Ele sempre
estava levando as boas novas do reino. E assim também devemos, no nosso dia a dia, levar as boas novas do reino de Deus para aquelas pessoas ainda que não conhecem ao Senhor. O Senhor fazia isso e Ele deixou para que nós também praticamos. Sempre digo que não importa se estamos num hospital, se estamos na nossa casa, no nosso trabalho, de férias, mas sempre estar atentos à oportunidade de falar das boas novas do reino, de falar de Cristo para as pessoas. Após orar de madrugada, Jesus saía para curar enfermos e alimentar multidões. Lucas, capítulo 4, versículo 40. Após orar de madrugada, Jesus saía para curar enfermos e alimentar multidões. Esse versículo, irmão, me fez refletir que muitas das vezes eu faço como uma cota. Eu leio a palavra, hoje eu já li a palavra. Ou eu oro 10 minutinhos. Não, hoje eu já orei. Já fiz o meu dever. E não é essa experiência. Olha aqui o que o Senhor diz. Após orar de madrugada. E o Senhor não orava, irmãos, 10, 15 minutinhos, não. O Senhor tirava um tempo para estar na presença de Deus. E após isso, Ele saiu para curar enfermos e alimentar multidões. Devemos estar atentos, irmãos, a essa experiência de não limitarmos o nosso dia a dia na presença do Senhor, de dizermos, não, hoje, como lá na academia, está pago. Não. Devemos estar o tempo todo na presença de Deus. Orar o tempo todo em espírito. Você está trabalhando? Eu não posso orar aqui agora. Estou trabalhando aqui. Seu espírito não está preso. O irmão sempre diz isso. Nosso espírito não está preso. Então você pode estar trabalhando ali, você pode estar em espírito orando. Você está lavando uma louça, você pode estar ali em espírito orando. Você fazendo qualquer coisa, você pode estar em espírito orando. Estar diante do Senhor, buscando em oração. A experiência de Paulo. Paulo recebeu tanto do Senhor, mas o seu corpo físico estava preso. Mas isso não o limitou. Por quê? Porque o seu espírito estava ali buscando o Senhor diariamente e recebendo do Senhor. Então, o nosso espírito não se pode ser prendido fisicamente. Nós podemos ficar retidos pelo pecado, senão não nos arrependemos. Nosso espírito fica retido. Nós ficamos afastados do Senhor. Mas, se nós nos arrependemos e verdadeiramente buscamos em espírito a oração do Pai, nós nos aproximamos. Nós tenhamos comunhão com o Pai em espírito. Então, não podemos ficar limitados em tirar meia hora do nosso dia e dizer que é só isso, mas sim estar atento, sensível à experiência que está à nossa volta e estar orando o tempo todo em espírito. O Senhor mostrou também a dependência total dele ao Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1.
Aqui mostra como o Senhor era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era conduzido. Faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá. O Senhor era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E assim nós hoje, cheios, devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, devemos buscar a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de estar em comunhão com o Pai para ouvir a sua vontade, o seu direcionamento, para assim o Senhor nos conduzir. Vai para lá, vem para cá, faz isso, não faz isso, faz aquilo, não faz isso. Devemos buscar essa experiência. Todas essas questões que nós citamos aqui agora mostra a experiência que o Senhor teve de obediência e propósito do Pai. O Senhor Jesus veio em obediência ao Pai, cumpriu todas as coisas em obediência ao Pai, fez todas as coisas com um propósito guiado pelo Espírito Santo, e assim também devemos permanecer fiéis, obedecendo o propósito do nosso Deus, do nosso Senhor. Devemos ter obediência diariamente, em todo momento. E se nós vivermos dessa forma, como Cristo viveu, de entrega, em todo momento, a busca do Senhor, em oração, intimidade com o Pai, o quão isso transformaria a nossa vida. Tenho certeza que nós deixaríamos de existir, nosso eu, a nossa vontade, e completamente seríamos enchidos pelo Espírito Santo, enchidos pela presença do nosso Senhor Jesus, e aquela experiência que eu diminua e Cristo apareça. Se nós fazermos essas coisas que o Senhor nos ensinou, nós vamos diminuir e o Senhor vai crescer na nossa vida. E nós deixaremos de aparecer e aparecerá somente a Cristo, nosso Senhor. Se você gostou dessa mensagem, se você entendeu essa mensagem, curte aqui, comenta, compartilha, para que o algoritmo entenda que essa mensagem é relevante e assim entregue para mais pessoas que necessitam ouvir essa palavra também. Deus abençoe os irmãos.